Bom dia a todos os senhores e senhoras. É um prazer tê-los conosco essa manhã. Eu gostaria de convidar aqui para compor a nossa mesa o senhor René Ozzy Cuquier, que é professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais e ex-deputado estadual, conforme o requerimento 006 de 2023. Nós contamos também hoje com a senhora Pilar Rahola, que é uma deputada em Barcelona, uma querida amiga, já a considero amiga. Se a senhora puder, por gentileza, compor a mesa conosco, será um prazer. O nosso vereador André Santos. Desculpa, não te apresentei o André. Cumprimentou já? Obrigada, René, por estar conosco essa manhã. Para mim é um prazer enorme revê-lo. Queria começar essa conversa perguntando, René, você que tem falado muito, né? Se você puder nos contextualizar um pouco sobre a atual guerra no Oriente Médio, a geopolítica, as origens do conflito, as suas projeções futuras e, obviamente, se você puder contar para a gente um pouco do impacto global do conflito que está acontecendo. Bom dia a todos. Vereadora Cris, minha amiga, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou feliz que deu certo. Já te cumprimento os outros todos aqui, seu colega e a Pilar também. Eu vou tentar, Cris, fazer um resumo sobre o que eu acho que são os pontos mais importantes para a gente entender. E assim, talvez uma pergunta que nos ajude a explicar o que está acontecendo é o porquê isso agora. E a resposta do porquê agora traz algumas indicações de um cenário maior, que é relevante para o Brasil, é relevante para o que está acontecendo no mundo e nos ajuda a entender e localizar para onde as coisas estão indo. E eu diria que a gente não pode separar esse conflito dos outros grandes movimentos geopolíticos que nós estamos assistindo. E o primeiro deles de importância é a invasão da Rússia à Ucrânia. E naquele momento, né, nós temos uma situação onde o Putin se encontra com o Xi Jinping, o presidente da China, e comunica a ele que ele vai invadir a Ucrânia. E ali o Xi Jinping dá um sinal verde. E começa a se formar uma grande aliança que é de bastante preocupação para o mundo ocidental, para as democracias, para o mundo livre. Porque é uma aliança entre duas grandes ditaduras, talvez as maiores ditaduras que o mundo já conheceu, de tamanho de população e capacidade de controle da sua população. E essa aliança ela está intimamente ligada com o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Porque essa aliança vai se expandindo para incluir países como o Irã, como a Coreia do Norte, e talvez agora até como o nosso vizinho, a Venezuela. E todos esses países eles estão agindo de uma forma em parceria, não totalmente coordenados, não é que eles sentam juntos e combinam o que vão fazer, mas eles agem em conjunto se ajudando. E a movimentação da Rússia e da China no Oriente Médio trouxe um acordo entre Irã e Arábia Saudita e trouxe algumas tentativas de tirar a força dos aliados do Ocidente, das democracias, para aproximá-los desse eixo, que eu chamo de eixo das ditaduras. E aí, nessa aliança, o Irã começou a se sentir fortalecido, né? Afinal de contas, ele tem Rússia, tem China, tem Coreia do Norte, percebeu que a Rússia está fazendo o que quer, está invadindo outros países, a China está muito mais agressiva, a Coreia do Norte também, até a Venezuela está falando agora em invadir a Guiana. Isso não acontece num vácuo, é importante que a gente deixe isso registrado e comunique isso. Esses episódios, né, esses movimentos geopolíticos, eles estão todos conectados. E essa conexão é essa junção das ações desse grupo de países. E aí esses países todos vão dando corda, alimentando incentivo para o Irã fazer o que ele quer. E o Irã, então, que já é um conhecido financiador do terrorismo, se sente mais fortalecido, se sente apoiado, se sente protegido de muitas maneiras. E com isso, então, a gente assiste o ataque de 7 de outubro, o maior ataque aos judeus desde o Holocausto.
E é uma grande tragédia. É uma tragédia sobre todos os pontos de vista. Primeiro, o nível da violência, a maneira como isso acontece. Eu tenho colocado, né, e feito uma comparação que eu acho que vale a gente colocar aqui. A diferença entre um ataque terrorista que você sequestra um avião, que já é chocante, e usa aquele avião como uma arma. E quando você usa um avião como uma arma e você mata tantas pessoas como aconteceu no 11 de setembro, o mundo inteiro ficou perplexo. Mas isso não se compara a um terrorista sair olhando no olho de cada uma das suas vítimas e cometendo a maior barbaridade que ele pode conceber. E essa é uma diferença muito grande. Porque o avião, você não estava olhando para as pessoas, você não estava interagindo com ela. Você foi lá, explodiu e matou o maior número de pessoas que você conseguia. Agora, imagina quando você decide olhar para uma mulher grávida, retirar o feto, matar na frente dos filhos, na frente do marido. Você mata o marido, você sequestra os filhos que assistiram essa cena. Enfim, o nível de atrocidade ele é incomparável, porque cada um daqueles terroristas ele teve que estar consciente e escolher continuar fazendo aquilo múltiplas vezes, vereador. Isso não é uma violência comum. Porque você foi lá, pensou, vou me matar, vou me explodir, vou entrar num avião e explodir o avião. Você fez isso uma vez. Você não fez 1.200 vezes. Então, isso faz diferença. Faz diferença para mostrar... E filmaram com o propósito, né, de disseminar isso, de aterrorizar, e essa é a estratégia do terror, é sempre aterrorizar, mas é interessante, né, preocupante, assustador, a gente entender o que move uma ação como essa. E aí a gente não pode fugir de que tipo de ideologia é essa. E essa é uma ideologia da morte, uma ideologia anti-vida, uma ideologia que não tem nenhum respeito, ao contrário, ela busca a morte do próprio terrorista, porque eles são suicidas. Sendo suicidas, eles estão preocupados em destruir tudo que eles podem encontrar pela frente. A sua própria vida não vale nada. Imagina a vida do seu inimigo. Imagina a vida dos seus cidadãos, ou dos seus companheiros, ou das pessoas que estão sob a sua administração. O mundo assistiu talvez uma dessas ideologias mais mortíferas, que foi o Estado Islâmico. E uma das grandes preocupações que o mundo teve com o Estado Islâmico foi a combinação dessa ideologia mortífera, sem consequências, e a capacidade dela administrar pessoas. Quando uma organização criminosa se torna a dona de um território e ela administra pessoas, ela tem fontes de recursos ilimitados, porque ela cobra impostos, porque ela controla a atividade econômica. O grande temor do mundo com o Estado Islâmico era a palavra que vinha antes, no começo, a primeira palavra dessa organização, que era Estado. Porque você tinha muita força. O Hamas não deixa de ser diferente disso, porque ele controla 2 milhões de palestinos, pelo menos. Controla a vida dessas pessoas, controla o que elas podem falar, o que elas podem fazer, controla toda a atividade econômica, controla toda a atividade ilícita, controla 100% da vida deles. Isso traz muito recurso, muito poder e muitas maneiras dele construir a sua máquina de destruição, a sua máquina da morte, do suicídio. Por isso que nós estamos assistindo uma guerra tão complicada, tão difícil, uma guerra que, talvez eu poderia dizer que é a guerra mais difícil da história da humanidade. Por quê? Nós temos nessa guerra combinado você responder dentro de um espaço urbano, concentrado, contra uma organização fundamentalista, terrorista, fanática, suicida. E tudo isso acontecendo num subterrâneo. Talvez as pessoas não tenham consciência, mas não existe... os americanos, o exército americano não tem um manual de combate para a guerra subterrânea. Pouquíssimas pessoas sabem o que é uma guerra subterrânea. Imagina você enfrentar uma organização fundamentalista, terrorista, extremista, suicida, embaixo de túneis. Então, esse é o desafio de Israel e é o desafio do mundo. Eu entendo que esse problema não é de Israel, é um problema do mundo. O mundo inteiro precisa ter consciência que o inimigo é o Hamas. O inimigo é a ideologia da morte.
é a ideologia que não respeita nenhuma minoria, nenhum direito, absolutamente nada. Acho que a Pilar vai comentar um pouco sobre isso. De extrema importância a gente fazer essa distinção. É fácil as pessoas se perderem nas discussões políticas e arrumarem justificativas para o ataque e a violência do Hamas. Porém, esse tipo de raciocínio ele quebra os argumentos daqueles que criticam e que estão preocupados com a vida dos palestinos. Porque se qualquer ação de Israel, em algum momento da história, justificou uma ação do Hamas como essa, você não tem mérito ou critério para dizer que, então, ações de resposta israelense não são condizentes com a ameaça. Se você acabou de justificar, minutos antes, que o Hamas está justificado em responder numa potência, numa violência muito maior, porque Israel tem problemas num conflito de longa data, então você está matando o seu argumento de que você possa criticar uma resposta de Israel. Eu só queria fazer um último comentário, e aí a gente abre para talvez interagir, né, e conversar, e perguntas. Eu acho que esse problema do Oriente Médio ele é um problema civilizatório. Ele não é um problema do Oriente Médio. Ele é um problema entre o mundo livre, o mundo democrático e o mundo da barbárie, o mundo da morte, ideologias anti-vida. Além disso, o Brasil está numa situação difícil. Cidades grandes no mundo todo estão preocupadas com o crescimento do terrorismo e o Brasil tem que estar preocupado com isso. E nós aqui, numa das maiores cidades do mundo, também devemos estar preocupados. E me preocupa que o Hezbollah, uma outra organização terrorista da região, decidiu retaliar o Estado de Israel e retaliar os judeus aqui no Brasil. Terroristas do Hezbollah foram presos no Brasil. Isso não é qualquer coisa. Isso é gravíssimo. Isso traz para o Brasil um tipo de problema que nós não temos, um problema que nós não faz parte da nossa realidade, mas se o Brasil não tratar esse assunto com a máxima atenção e seriedade, nós convidaremos esse problema para cá. Terroristas buscam 3 coisas, o que a gente chama de safe haven, ou um paraíso, onde o Estado de Direito não funciona direito, as leis são fracas, a implementação, a aplicação da lei não acontece, a ordem e a segurança não são sólidas. Então você tem um lugar propício de fácil atividades criminosas. O segundo você precisa ter uma base de apoiadores. Nós temos aqui na Tríplice Fronteira uma base de uma comunidade xiita, libanesa, que tem laços com o Hezbollah. Às vezes sem saber, às vezes não quer saber e às vezes sabendo. E isso dá suporte logístico, financeiro e de apoio para o Hezbollah vir para o Brasil. E o terceiro e mais preocupante, e que está ligado com a atividade de vocês, e a gente está aqui pensando, né, a política brasileira, é o posicionamento do governo brasileiro. É o posicionamento da política externa brasileira, é as relações que o Brasil decidiu ter com grupos de países autoritários, ditatoriais, e flertando em apoios com grupos terroristas. A gente está vendo passeatas e protestos nas ruas em São Paulo e no mundo inteiro de gente defendendo o Hamas, gente batendo o tambor e falando, agora é a hora do Hamas. Não só isso, a nossa política externa tem sinalizado apoios muito graves para essa relação, como uma proximidade com o Irã. Se aproximar do Irã é dar sinal verde para o Hezbollah. E aqui vai o meu alerta final. O Hezbollah não viria fazer um ataque no Brasil se não tivesse o apoio do Irã. E se o Irã disse que o Hezbollah podia vir para o Brasil, é porque as relações entre o Brasil e o Irã, elas, no mínimo, estão acima, talvez, do interesse nacional da segurança do Brasil e dos brasileiros. Obrigado. Você quer fazer uma pergunta? Pela ordem. Pois não, vereador. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia a toda a comunidade de Israel presente aqui. Bom dia também à deputada Pilar,
Seja bem-vindo aqui à Câmara Municipal. E Eni ou Reni? Reni. Reni. Obrigado, deputado. Senhor Reni, muito obrigado aqui pela sua presença. E, assim, parabenizando aqui a nossa presidente, vereadora Cris Monteiro, por essa iniciativa. Agora, talvez a pergunta que eu vou fazer, ela vai fugir um pouquinho, e se vocês não tiverem a condição de responder, a gente deixa para uma outra ocasião essa resposta. Eu estive em Israel em novembro, já tínhamos programado uma nova agenda para... Eu estive em novembro do ano passado, e tínhamos já uma agenda programada agora para novembro desse ano, tivemos que cancelar, por motivos óbvios. Agora, depois dessa pausa que nós tivemos, dessa guerra lá, eu queria saber como é que está os israelenses, as pessoas que tiveram suas famílias de alguma forma atingidas, que aquilo marcou muito. Eu lembro que tem um centro cultural Jerusalém, lá no Rio de Janeiro, que quando as pessoas entravam para visitar, fica lá em Del Castilho, no Rio de Janeiro. Quando as pessoas entravam, e ali a gente mostrava a época do... Lá tem a amostra do Holocausto, as pessoas choravam muito, de lembrar de tudo que aconteceu. E depois de alguns meses já nessa guerra, como é que eles estão em relação a isso? Vocês que fazem parte da comunidade, certamente estão em contato contínuo lá com essas pessoas. E como é que está também essa questão do pós-pausa? Israel vai continuar, porque nós tivemos recentemente com o cônsul aqui de Israel, Israel vai continuar com aquela mesma sinalização de que precisa dar um basta na questão do Hamas, ou houve alguma modificação nesse período aí por conta de toda essa pausa? Muito obrigado. Vereador André, quero cumprimentá-lo, que eu sei que vocês, republicanos, amigos de uma em comum, e você também tem um carinho, um respeito pela comunidade, por Israel. É muito bom ter o apoio de outras pessoas de fora da comunidade. A comunidade judaica ao redor do mundo só consegue sobreviver quando ela tem apoio político de outros que entendem a importância de respeitar minorias como nós, os judeus. Sobre a sua pergunta, é de extrema importância a gente entender por que Israel não pode deixar o Hamas mais dominando Gaza. Para o bem dos palestinos, para a segurança de Israel e para a segurança do mundo, um grupo terrorista com essa ideologia, dessa natureza, que chegou nesse nível de barbárie e de violência, ele não pode existir. A existência desse grupo coloca em xeque a existência do mundo livre. Então Israel não tem alternativa a não ser retirar o Hamas do controle de Gaza e dos palestinos. Enquanto o Hamas existir, Israel não vai estar segura. E enquanto Israel não estiver segura, a única democracia do Oriente Médio, o resto do mundo democrático também não está seguro. Porque essa ideologia vai ganhar força. Se eles acharem que eles podem atacar Israel e não vai acontecer nada, e eles vão continuar dominando o território e existindo, eles vão achar que eles podem atacar Paris, Londres, Nova York, São Paulo, e vão continuar incansavelmente fazendo isso. Então, Israel não desistiu do seu objetivo, que é eliminar o Hamas. Os conflitos, a guerra continua. Nós temos que lembrar que tem mais de 130 reféns ainda presos pelo Hamas. Aqueles que pedem por um cessar-fogo, por uma pausa. A gente teve uma negociação de reféns, Israel cumpriu com a sua parte do acordo, o Hamas violou o cessar-fogo e voltou ao ataque, não libertou todos os reféns conforme tinha combinado. Todas as mulheres, né, no caso, particularmente dessa troca específica. Mesmo assim, ainda tem 130 reféns e esses 130 não foram soltos. Então, o conflito agora entra numa segunda fase, onde ele vai endereçar o sul de Gaza. E essa região ela é mais complicada, a concentração da população palestina está ali, não vai ser fácil, porém o Hamas continua usando da sua tática de morte e destruição, sem respeito à vida de civis, sem respeito
a sua própria vida, quanto mais a dos outros, se escondendo embaixo de hospitais, escolas, mesquitas. E não adianta filmar, não adianta mostrar, os filmes estão aí, a imprensa entrou nos túneis, ela viu onde está o túnel está embaixo do hospital, o túnel está embaixo da escola, a entrada do túnel é numa escola, numa casa de uma escola, e assim por diante. Então, o mundo precisa acordar e entender que tipo de ameaça é essa, e os israelenses estão assustados, preocupados, e se sentindo abandonados, porque as críticas cada dia aumentam e a pressão internacional para que Israel pare o seu direito de defesa cresce. E ninguém fala do direito de defesa, ninguém fala do direito dos reféns, ninguém fala da segurança de Israel. E ninguém cobra e nem faz pressão ao Hamas. É uma ironia grande. Eu pedi licença aqui à nossa presidente, porque eu vou precisar me retirar, para fazer uma última pergunta. Tá? E mais uma vez, cumprimentar todas as nossas condolências a todos os familiares, a todos os amigos que tiveram essas perdas, que certamente mexeu com todos nós. Pela forma... Já mexeria se fosse de uma forma mais simples, mas mexeu muito mais pela forma cruel como isso aconteceu. A última pergunta, e talvez eu vou jogar um pouquinho de fogo aqui, sem querer colocar fogo de verdade, eu percebi que alguns países eles se manifestaram de uma maneira muito firmes, porque tiveram os seus cidadãos mortos pelo Hamas. Israel se mostrou firme, os Estados Unidos também. Alguns outros países se mostraram muito firmes em querer uma resposta para o assassinato dos seus. Como é que o governo brasileiro está se posicionando? Como é que o governo brasileiro está se posicionando? Porque nós tivemos brasileiros mortos. Brasileiros mortos. Como o governo brasileiro está se posicionando na defesa da honra do nosso país. Não importa se foram 10, 20, 30, 50, 100. Ainda que fosse apenas um brasileiro morto de uma maneira muito cruel. E agora eu não quero colocar questões políticas aqui, de partidárias. Eu estou colocando a situação do nosso país, da nossa população. Como é que o governo brasileiro está se comportando na defesa dessas vítimas, dessas pessoas que foram mortas cruelmente, e como ele está se comportando com os familiares dessas pessoas? Vereador, o governo brasileiro, infelizmente, ele não entendeu a gravidade do problema e não parece que ele está tratando todos os brasileiros da mesma maneira. E eu falo isso pelas falas do presidente brasileiro. O Lula tem dito publicamente que não vai deixar nenhum brasileiro para trás. Mas ele, até agora, não conseguiu condenar com clareza as ações do Hamas. Enquanto nós temos um brasileiro sequestrado pelo Hamas. E parece que o Lula está preocupado com os brasileiros que estão dentro de Gaza, em soltá-los, e ok, nós precisamos realmente dar uma saída, né, ajudá-los, mas e os outros brasileiros? Os brasileiros que foram vítimas do ataque do Hamas? O Hamas não merece ser condenado como uma organização terrorista, classificado? Não merece ser condenado pelo governo brasileiro? O nosso presidente disse que não vai deixar nenhum brasileiro para trás. E tem brasileiro sequestrado pelo Hamas. E esse brasileiro está abandonado, porque não existe pressão em cima do Hamas. Sequer uma condenação internacional. A quantidade de vezes que o presidente decide falar sobre Israel, criticando, condenando Israel, não se compara à quantidade de vezes que ele critica o Hamas. Então, infelizmente, a postura do governo brasileiro tem sido partidária, tem sido ideológica, e isso nos coloca numa preocupação, porque somos todos brasileiros e a função do nosso governo é nos proteger. Obrigado. Obrigada, vereador.
Eu tenho mais uma pergunta para o Reni, mas eu queria escutar um pouquinho a nossa convidada. E antes de passar a pergunta para a deputada Pilar, eu queria apenas anunciar aqui a presença da Isabel Kohn e da Marisa de Eisenstein, da instituição Beit Halochen. Beit Halochen. Alohem. Eu não falo hebraico, vocês viram. Eu falo espanhol e inglês bem, do Brasil. E também comunicar que a Pilar ela está sendo trazida para esse, vamos dizer, um tour no Brasil pelo CAM, que é o Combat Antisemitism Movement, e pelo Beit Halochen. Halochen, né? Então, queria só reconhecer isso. E, então, antes de eu voltar para você, eu só vou pedir à deputada, nós tivemos uma conversa antes de chegar aqui, e a senhora se colocou muito firme. Se a senhora não entender minha pergunta em português, eu vou fazer em espanhol. Tuvimos una charla antes de estar en esta sesión y usted se puso muy firme con el tema feminista, su defensa por las mujeres en general. ¿Cómo ves los silencios de las organizaciones feministas alrededor de este mundo, del planeta, que no hablan nada, absolutamente nada, de las violencias sufridas por las mujeres de Israel, incluso mujeres de otros países que se encontraban en territorio israelí en este día 7 de octubre? A mí me causa una tristeza, una indignación. Quería que hablaste un poquito eso para nosotros, porfa. Bueno, Gracias. Primero, muy obrigada. Y felicitar a la ciudad de Sao Paulo porque ha firmado los acuerdos del AIRA, que es los acuerdos que definen qué es exactamente el antisemitismo. Hablamos de un documento de enorme importancia para la lucha contra el antisemitismo, y Sao Paulo es de las ciudades que lo ha firmado. Entiendo que, o está a punto, creo que está todo en esa dirección, y por tanto en este sentido felicidades. También felicidades por dar oportunidad de que hablemos en términos que no acostumbran a ser los típicos en la prensa. La pregunta es importante porque sobre el conflicto de Oriente Medio, sobre el conflicto de Israel con Palestina, se rompen todos los esquemas de los derechos fundamentales, incluyendo, por supuesto, los derechos de la mujer. Jamás, lo decía muy bien Heini, jamás es una ideología del mal que llega incluso a superar a lo que significó en su momento el Daesh, y que desde luego declara la guerra a todos los principios de la civilización moderna. El pacto de la civilización, que es el pacto de la tolerancia, los derechos fundamentales, el respeto, la convivencia, todo aquello que es importante, y jamás lo destruye. Por tanto, lo primero que hay que decir es que para cualquier persona que defiende la Carta de Derechos Fundamentales, jamás es un enemigo. Y ahora mata en Israel, pero su ideología puede matar en Barcelona, en Sao Paulo y en cualquier otro lugar, como ya ha hecho. Ya nos han matado, y nos han matado mucho. Primero fue Al-Qaeda, acabamos con Al-Qaeda. Después fue el Daesh, acabamos con el Daesh. Ahora es Hamas, pero no es Hamas. Es Hamas, es Hezbollah, es Irán. Es un triángulo de enorme potencial militar, financiero y geopolítico. Digo esto porque a mí me resulta sorprendente que ante esta situación, y después de un pogrom, lo que ocurrió el 7 de octubre fue un pogrom, de los peores que, quizá porque en el siglo XXI no esperábamos vivir un pogrom, que fue salir a cazar ciudadanos israelíes o personas que estaban con ciudadanos israelíes y matarlos de la manera más brutal, o incluso violentarlos, violar a las mujeres, degollar a niños, hacer todas las barbaridades que cualquier ideología del mal puede hacer por el simple hecho de ser o israelíes o estar en Israel. Fue un pogrom. Cuando esto ocurre, uno espera que nuestra civilización, la opinión pública de las democracias liberales, se queden horrorizadas. Sin embargo, yo estoy horrorizada de lo poco horrorizadas que están. Y hablabas de las mujeres, déjame, iré a ello, pero poner los 3 puntos que me parecen más importantes.
Cuando yo veo en Sao Paulo manifestaciones, las he visto por televisión, con ropas que pone Hamás, pienso que se ha roto completamente los valores fundamentales en los que yo creo. Cuando yo veo a la gente de los movimientos negros en Estados Unidos, el Black Lives Matter, haciendo una manifestación en Filadelfia con pancartas, con los parapentes que jamás utilizó para matar, creo que se ha roto todo. Uno, ¿cómo puede defender los derechos de los negros y luego aplaudir una masacre tan brutal como aquella? Cuando veo al Me Too, no lo veo, no lo veo. Yo participé, como toda mujer y todo hombre decente, en la lucha porque las niñas de Nigeria volvieran a sus casas. Teníamos esa pancarta, la tengo colgada, traed a nuestras niñas a casa. No las he visto con las mujeres israelíes que han sido no solo masacradas por ser israelíes o ser mujeres que estaban al lado, sino por ser mujeres. Las atrocidades, la violencia de género que se ha producido con ellas es terrorífico. También en las mujeres secuestradas, que sabemos que han sido reiteradamente muchas de ellas violadas. ¿Dónde está el movimiento Me Too? ¿Cómo es posible que amplias capas de la población, gente decente, con estudios universitarios quizás, convencidos de que están haciendo algo bueno, salgan a manifestarse a favor de Hamás o en todo caso minimizando lo que ocurrió, pero sobre todo en contra de Israel? ¿Qué defienden? ¿Hamás defiende un Estado palestino? Nunca ha defendido un Estado palestino. Hamás defiende una ideología islamista con aplicación de la Sharia y con el objetivo de una república islámica, a poder ser desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Lo he apuntado para no olvidarme. Ha habido 5 intentos de crear un Estado palestino. Cuando gritan en las calles Estado palestino, no lo griten a Israel, grítenlo a los árabes, grítenlo sobre todo a las organizaciones palestinas. En el 38 la Comisión Peel planteó la posibilidad de un Estado palestino. Se quedaban en el 80% del territorio. Los árabes dijeron no, los judíos dijeron sí. En el 47 hubo el plan de partición de Naciones Unidas. Los árabes respondieron con la guerra de los 7 días. En esa guerra se quedaron Cisjordania y Gaza. Hasta el 67, 20 años, tuvieron a Cisjordania y Gaza. Nunca crearon un Estado palestino. Nunca ningún líder árabe visitó Jerusalén en manos jordanas. Nunca pareció que tuvieran ningún interés. En el 2000, las negociaciones de Camp David. Dice Clinton en sus memorias: Arafat ha estado 16 días aquí y los 16 días me ha mentido. En ese 2000, en Camp David, Israel ofrecía el 100% de Gaza para la creación de un Estado y el 99% de Cisjordania. Los árabes dijeron que no. No olvidemos que en el 67 hubo la resolución de Jartún, donde los países árabes dijeron no a la paz, no al Estado, no a ninguna tregua. Los tres nos de Hamás ahora. Y en el 2008, Ehud Olmert planteó lo impensable: un Estado palestino en Cisjordania y Gaza con Jerusalén Este de capital. Y los árabes dijeron que no. Hablamos del 2008. La respuesta fueron una cantidad enorme de guerras, atentados, tiradas masivas de misiles, y hace ya 16 años que Israel se fue de Gaza. ¿Ha servido para que Gaza se convirtiera en un país rico? Podía serlo. Recibe dinero de todo el mundo. Hay pobreza. ¿Dónde va el dinero? ¿Ha servido para crear estructuras industriales, comerciales? ¿Ha servido para crear un campo de minas para la guerra permanente? ¿Han buscado alianzas de democracias? No. Su principal financiero es Qatar y Irán. Irán desde hace años es que mueve los hilos de las organizaciones yihadistas. ¿Ha servido para que finalmente la población palestina viviera en libertad? No. Ha sido una dictadura atroz. Han matado disidentes, han matado mujeres, han permitido los matrimonios de niñas, etcétera, etcétera. ¿Ha servido para acercarnos a la paz? Nunca. Los tres nos. No la paz, no la tregua, no la existencia de Israel.
Y luego hemos tenido la matanza del 7 de octubre. Cuando en las calles de Sao Paulo salen con esta bandera diciendo quiero un Estado palestino, me pregunto, ¿a quién se lo dicen? A Israel, firma mañana. Lo ha intentado 5 veces. ¿Se lo dicen a Teherán? ¿Se lo dicen a Hezbollah, que tiene 100.000 misiles apuntando a Israel? ¿Se lo dicen a Yihad Islamía, a las brigadas de Al-Aqsa? Jamás. ¿Se lo dicen a las reuniones que ha habido de estas organizaciones en Beirut, en Turquía y en Teherán? ¿Saben los manifestantes que jamás se ha entrenado en campos de entrenamiento de los grupos Wagner rusos? ¿Que se han entrenado en campos de entrenamiento de la Guardia Revolucionaria iraní? ¿Saben todo esto los jóvenes que salen a manifestarse contra Israel? ¿Me pueden decir exactamente qué tiene que hacer Israel? ¿Permitir las matanzas? ¿Hay alguna opción de que Hamás no continúe matando? Ninguna. Lo ha dicho hoy mismo. Ayer había un líder de Hamás diciendo habrá un 8 de octubre y habrá un 9 de octubre y lo que haga falta. ¿Qué hacen con esto? Es evidente, como decía Jenny, que hay que acabar con Hamás, como acabamos con el Daesh y como acabamos con Al-Qaeda. O al menos quedan las franquicias, pero se acabó. Son hidras de muchas cabezas, pero se cortó la principal. Y luego está el tema de las mujeres. Estoy absolutamente horrorizada que incluso aquellos que consideran que Israel no tiene ninguna razón, o que consideran que los pobres palestinos sufren tanto que se dedican a masacrar a niños o a masacrar a mujeres, porque es lo normal cuando tú tienes una causa y la defiendes, que te dedicas a matar familias enteras que están durmiendo, degollando niños. Incluso así, ninguna sensibilidad hacia la violación y la violencia sistemática contra las mujeres por ser mujeres. ¿Dónde están? Yo no voy a participar de ningún otro movimiento, ni tú. Estoy absolutamente quemada. Cuando hablamos de las mujeres en las democracias liberales, todos nos apuntamos. O las niñas de Nigeria que están lejos y son negritas y bonitas y católicas, y a lo mejor eso es una víctima que la aceptamos. Pero si es una niña israelí violada, no, porque es israelí, es culpable. Los judíos siempre son culpables, los israelíes siempre son culpables de todo lo que les pasa. De hecho, en la prensa nunca dicen que han sido asesinados, se mueren de la gripe. Fíjense ustedes, Israel nunca siempre tiene la culpa, ahora se ha roto la tregua. En la prensa de mi país pues ponía, Israel ha roto la tregua. Israel ha roto la tregua después de un atentado con 4 muertos en Jerusalén y de una cantidad enorme de misiles sobre Tel Aviv. Pero Israel ha roto la tregua. Yo creo que estamos ante una distorsión de lo que habían sido las causas justas. Hoy en día hay causas justas que cuando salen a la calle solo son justas para según quién y según qué. Cuando se trata de Israel no hay causas justas. Cuando se trata de Israel no hay víctimas. Cuando se trata de Israel nunca hay razones. Siempre la víctima es palestina, tiene toda la razón, no tiene ninguna culpa, se minimizan sus atrocidades, se niegan sus culpas y sus responsabilidades y se sobrecarga a Israel. Bueno, yo me pregunto por qué no ha habido manifestaciones en Barcelona y en Sao Paulo por la matanza étnica y la limpieza étnica en Nagorno-Karabaj, donde han desplazado a toda la población. ¿Por qué? Porque no lo han hecho israelíes. Lo hizo Azerbaiyán. ¿A quién le preocupa? ¿Por qué no ha habido manifestaciones por la guerra atroz de décadas ya en el Yemen, donde hemos sufrido algunas de las situaciones más graves, por ejemplo, de pestes de cólera y de hambrunas terribles? No, porque Israel, como no es culpable, no interesa. Y así podría continuar. Nos interesa Ucrania por el gas, por el dinero, porque Europa se preocupó, no porque sea una causa. De manera que tengo que, ya que me dais este privilegio, que lo es, sin ninguna duda, estoy con Jenny cuando decía que yo no soy judía, soy de familia católica, pero yo soy europea. Y vengo de España, de la vieja Sefarat, soy catalana. Es decir, que a mí me arrastra la culpa, como a todo mi país, de haber sido los primeros creadores del antisemitismo. Nosotros los expulsamos. Nosotros les dijimos, no podéis vivir entre nosotros si sois judíos. Y luego os dijimos, no podéis vivir entre nosotros, los expulsamos. Y luego llegó un momento que dijo, no podéis vivir, y los matamos en Auschwitz, Europa. Como europea,
Como ciudadana de la vieja Sefarad, evidentemente que me preocupa el antisemitismo. Construimos una industria de exterminio. Masacramos 2/3 de la población judía europea. Científicos, maestros, poetas, abuelos, niños, los matamos a todos. Y ahora que Israel sufre un pogrom que recuerda tanto esos pogroms que se produjeron a lo largo de la historia de Europa, los europeos salimos a la calle y decimos viva Hamás. Estoy horrorizada con mi sociedad, con mi gente, con mis amigos, con todos aquellos que en principio tendrían que defender los principios de la civilización moderna. Allí, en esta guerra, os perdemos todos. No reconozco a mi sociedad. No, sus palabras tocan mi corazón. Y yo le iba a preguntar, mas ya hablaste, no eres judía. No. Es muy importante que la población no judía, como Pilar, como yo, demostremos nuestro apoyo a todos ustedes. Y cuando lo hablo con mi corazón y con toda convicción. Así que conten conmigo y estoy segura, conten con Pilar. De nada. Quería hacer una pregunta última a Jenny, porque yo escucho mucho de gente muy cerca, incluso desafortunadamente mucho... estou falando em espanhol. Por mí, fantástico. Mas eu achei que era para ela entender, tudo bem. Escuto muito de pessoas muito próximas de mim e, infelizmente, até de algumas pessoas da minha família que me são muito caras e fazem parte do meu afeto direto, sobre um apartheid de Israel com relação a Gaza, uma prisão a céu aberto, que Israel controla a energia, o Wi-Fi, a água, e que Israel, na realidade, tem feito um genocídio com o povo de Gaza. Como que a gente responde a isso, Reni? Eu sei que você deve estar cansado de falar desse assunto. Essa pergunta é importante, Cris. Esse único genocídio da história da humanidade que a população cresce e não diminui. A população de palestinos só cresce. Ela não está diminuindo. Genocídio é uma palavra extremamente forte e complexa, e o direito internacional não estabelece os parâmetros de número de mortes para classificar como genocídio. Mas a gente tem os parâmetros históricos dos outros genocídios que aconteceram. E, assim, acho que a Pilar comentou alguns dos conflitos que nós estamos assistindo ao redor do mundo. Os números são absolutamente, infinitamente maiores do que os números das vidas perdidas no conflito entre palestinos e israelenses. Já que as pessoas querem falar de comparação de números e de genocídios, nenhum desses conflitos, seja guerra no Sudão, guerra na Síria, guerra no Iêmen, guerra entre o Azerbaijão e a Armênia, nenhum desses conflitos é chamado de genocídio. E se mata muito mais pessoas. Um único ataque dos russos a uma cidade na Ucrânia, Mariupol. Essa cidade não estava cercada pela... Os ucranianos não tinham suas baterias antiaéreas. E os russos puderam usar sua força aérea indiscriminadamente num cerco que durou um mês. Em um mês, eles mataram 25 mil civis ucranianos. Ninguém chamou essa tragédia de genocídio. O Putin ele tá sendo tem um mandato de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional por sequestrar crianças. Existe um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional contra os líderes do Hamas que vivem no Catar por sequestrarem crianças e bebês israelenses? Não existe. E multibilionários. Isso, todos bilionários que vivem no Catar, no Líbano, na Turquia, na Síria. Não existe um mandato de prisão contra eles. Então, claramente, o que nós assistimos é um duplo padrão, a gente usando o direito internacional, temas de extrema preocupação, temas extremamente sérios. Um genocídio é um extermínio de um povo. Você banalizar o uso dessa palavra e chamar qualquer coisa de genocídio, existe um conflito antigo, existe uma guerra, palestinos civis morrem inocentes,
por culpa do Hamas, e morrem judeus israelenses inocentes também. Não existe um genocídio. A única coisa nesse conflito que se aproxima de um genocídio é a ideologia do Hamas. Difícil até dizer que o ataque foi um genocídio, o ataque do Hamas. A ideologia do Hamas é uma ideologia genocida porque ela está escrita na sua carta que tem que exterminar todos os judeus, que Israel não pode existir. Agora, usar essa palavra claramente é uma ferramenta política, retórica, para mobilizar as pessoas, as paixões. É fácil você usar uma palavra dessa simplista num conflito que envolve muitas camadas, uma história antiga. Isso tem um objetivo. Então, todas essas palavras, eu posso aqui ficar horas, né? Expliquei um pouco do genocídio, posso falar da ideia de apartheid, posso falar de todas as outras ideias, e todas nós vamos cair no mesmo problema, que é a política, ideologias usando termos de alto impacto emocional, de alto calibre retórico, para satisfazer o seu fim político. E não preocupadas com a verdade, não preocupados com a seriedade do uso dessas palavras. Todos os palestinos podem votar, existem palestinos que são cidadãos israelenses, eles têm partidos políticos, eles estão na Suprema Corte, eles estão inseridos na sociedade, eles estão nas artes, eles estão em posições de destaques, eles estão na polícia, eles estão no exército. Como é que isso é um apartheid? Se você é um palestino e quiser viver em Israel e ser um cidadão e seguir as leis, como um brasileiro, como um americano, como um francês, como qualquer país, você terá todos os seus direitos preservados. Isso é o que uma democracia faz, isso é o que Israel faz. Isso está muito longe de um Estado apartheid. Eu queria fazer 2 comentários, que eu acho que nós estamos chegando no nosso tempo aqui. Eu queria trazer um outro tema que está ligado com o que eu falei no começo, que esse problema, apesar de ser grave, envolver questões contra os judeus, contra Israel, ele está conectado com questões geopolíticas maiores. E uma delas, particularmente, é de preocupação, ou deve ser de preocupação do Brasil. Por trás desses movimentos todos do Irã, e desse fortalecimento dessas ideologias e desse avanço do eixo das ditaduras, nós temos um grande país que tem mais força e mais poder, que é a China. E o Brasil tem na China o seu maior parceiro comercial. Nós temos uma cada vez maior dependência com os chineses. O Brasil precisa entender e ter um plano para continuar extraindo as oportunidades que existem comerciais com a China, mas perceber os perigos políticos de estar associado ou próximo ou tão dependente de um país tão diferente da gente, que está encabeçando um grupo de países que tem um objetivo autoritário de domínio e controle do mundo. Então, o eixo das ditaduras é liderado pela China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o Brasil precisa olhar para essa questão com mais atenção. É uma preocupação para o Brasil, principalmente para a política brasileira, para a sociedade brasileira, entender o equilíbrio entre nós termos uma relação comercial saudável, porém deixarmos claro as nossas diferenças políticas, principalmente quando o mundo começa a se juntar em 2 grupos que estão entrando em choque. E um desses grupos, o eixo das ditaduras, capitaneado pela China, não tem nada a ver com o que nós aqui no Brasil acreditamos, que é democracia, direitos individuais, liberdades, respeito a minorias e assim por diante. E eu queria, por fim, parabenizar o projeto de lei que você trouxe aqui para a cidade de São Paulo, inspirado no meu projeto que eu consegui aprovar no estado de São Paulo, que proíbe a negação do Holocausto, revisionismo do Holocausto nas escolas públicas do estado. E eu estou muito contente em saber que você teve o êxito de conseguir implementar esse projeto na cidade de São Paulo. Eu passei 4 anos, consegui aprovar só depois do fim do meu mandato, numa estratégia bastante complexa, mas bem sucedida. E é muito bom ver que nós estamos fechando esse cerco, né? E
que nós não permitiremos que o Holocausto seja negado, porque aí sim nós vamos entender o que é genocídio. E sem essa lei aqui que você aprovou na cidade de São Paulo, a gente estaria perdendo. E com isso agora as escolas do município também não poderão negar ou revisar ou criar todo tipo de narrativa ideológica em cima do Holocausto. Então, obrigado e parabéns pelo convite. Obrigado, foi um prazer, Pilar. Muito gosto, encantado. Eu, infelizmente, tenho que terminar essa sessão, mas é um assunto que nós poderíamos estar aqui muito mais tempo conversando, principalmente com pessoas, primeiro, queridas para mim. Reni, você é um querido amigo, muito obrigada por estar comigo. Pilar, foi um prazer, já te considero uma amiga. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. A próxima reunião ordinária será convocada na forma regimental. Obrigada a todos e a todas. Tá bom, tá bom. Vou dar.